Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este episódio do Delphi Academy. Nós vamos falar hoje sobre bancos de dados no SQL, neste caso MongoDB, e a sua integração com Faridak. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor embarcadeiro para a América Latina. Nossa agenda de hoje, nós vamos entender um pouco melhor o que é um banco de dados no SQL e o que é o MongoDB em particular. É uma das implementações do conceito de base de dados no SQL, né, utilizado como plataforma para Big Data, como configurar a sua base de dados MongoDB, como instalar, iniciar com o MongoDB e, obviamente, exemplos, né, da integração do MongoDB via o nosso Faridak. Então, o Faridak suporta nativamente MongoDB, tem driver nativo para MongoDB e tem também componentes específicos para MongoDB, já que é um banco no SQL, aí nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Bem, iniciando pela parte conceitual, né? O que é uma base de dados no SQL? Obviamente, como o nome já diz, é uma base de dados que não suporta ou não utiliza a linguagem SQL standard para consultas. Então, se você está acostumado lá com um banco relacional, né, onde a relação entre os dados ou entre as tabelas se dá por colunas ou por conexão entre essas colunas, né, as famosas foreign keys, isso denota um banco de dados relacional, ou seja, onde os dados têm uma relação e uma forte consistência entre eles, né, e ali você aplica uma linguagem SQL para extrair os dados. No banco NoSQL, o SQL tradicional não é suportado, mas sim uma linguagem de consulta estruturada, né? Que nós vamos ver um pouco mais adiante. Então, é um banco de dados não relacional, ou seja, os dados que lá estão, eles não necessariamente têm relação entre as tabelas de uma forma forte, né? Não existem eficaz a consistência de dados ou primary keys. A consistência de dados ela é dada pela aplicação no momento da criação do dado. Então, realmente ele tem uma aplicação bastante definida, né? Onde você precisa suportar grandes volumes de dados, onde não importa, digamos, tão fortemente a consistência, né? Não do dado em si, mas a relação que esse dado tem com outras tabelas ou outras coleções de dados, né? É uma forma mais livre, porém escalável, né? Que permite outras possibilidades. Então, você vai encontrar, quando nós começamos a falar sobre Big Data no SQL, você vai encontrar muitas definições e muitas implementações dessas definições. Na verdade, o NoSQL, né, e o Big Data é um conceito. Né? Ele não é um standard, ele é um conceito. E esse conceito ele está implementado em vários sabores. Você vai encontrar aí, além do MongoDB, Hive, Hadoop, que é uma plataforma que está em cima do próprio Hive, e outras, Hortonworks e uma série de outras implementações. Então elas podem significar coisas diferentes aí, em implementações distintas. Né? Você não necessariamente tem um standard em cima disso, né? Ao menos até o momento. Mas, de qualquer maneira, o objetivo em todos eles é favorecer a velocidade. Então você tem, para grandes volumes de dados, uma velocidade e uma escalabilidade muito interessante, mais do que qualquer outro recurso. Ou seja, você não vai ter todas as features de um banco de dados relacional, mas você tem velocidade e você tem escala. Então, por isso que se fala muito em Big Data, né, para esses na utilização do NoSQL, né, porque é onde você vai ter volumes de dados gigantescos. Então aí servem dados de estatísticas, capturas de dados da internet, massas de dados realmente grandes. Né? Então quando você vai para grandes quantidades de dados, a escalabilidade nesse ponto é maior num Big Data do que num banco relacional. Né? Não que isso não possa ser feito também num banco relacional, então não existe exatamente essa, digamos, esse if, né? Tão claro se eu devo usar esse ou aquele. Né? Você vai conseguir implementar as coisas em ambos. Você vai encontrar também dos bancos relacionais criando soluções para suportar Big Data. Então, realmente, é um mercado aí
uma quantidade de tecnologias que está ainda em ebulição, mas extremamente útil, né? E não substitui o RDBMS local, o banco de dados tradicional, que é o seu banco relacional, né? Muitas vezes, a maioria das empresas que adotam no SQL ou adotam Big Data como um complemento. Então, você tem Big Data aplicado, por exemplo, a algumas áreas de captação de dados de marketing, você tem Big Data aplicado a consolidação de resultados de vários setores ou de uma corporação. Você tem Big Data hoje sendo aplicado em bancos, instituições financeiras, né, para consolidação de grandes volumes, mas não, o objetivo até então não é uma substituição do banco relacional, e sim você complementa, né? Ele se encaixa melhor em determinadas situações e onde o banco relacional não vai muito bem. Especificamente sobre o BancoDB, o MongoDB. O que é o MongoDB? Então, o MongoDB é uma base de dados orientada a documentos. O que são os documentos? Cada par, né, valor, onde você tem nome e valor, é um documento. Tá? E cada um desses documentos eles podem estar alinhados, então você tem documentos e como subdocumentos, né, de maneira que, por exemplo, né, os contatos da empresa e os vários, né, os nomes dos funcionários, os vários meios de contatos com esses funcionários, telefone, e-mail, etc. Isso são documentos que estariam alinhados ao documento principal. Então, enquanto lá no relacional você tem uma tabela de nomes, lá, os funcionários, uma tabela de contatos, né, para que isso fique normalizado, aqui você tem eles alinhados numa única estrutura. E suporte também a arrays. Então você você não tem uma necessidade muito grande de joins, de junção de tabelas, como acontece no relacional. E os esquemas são dinâmicos, né? Ou seja, você não tem uma definição rígida de esquema. Você não cria uma tabela como no banco relacional, onde você define que tem código, nome, endereço, o endereço tem esse tamanho. Não, ele é muito mais flexível. Você basicamente começa a introduzir dados que vão criar uma coleção. Ok? Muito mais flexível do que uma base relacional. Por outro lado, né, a flexibilidade traz com ela essa atenção com relação à qualidade do dado ou à exatidão do dado que está lá contido. Okay? Porque a chave está no momento que você vai ler o dado. Como é que você ler o dado? Você vai fazer a leitura do dado da forma correta para que não esteja pegando dados errados, lugares incorretos, etc. Então aqui, para ficar mais claro, um exemplo do que é um documento no MongoDB. Né? Então você tem aqui um cadastro, né? Uma simulação de um cadastro de uma pessoa. Então aqui o primeiro nome, o segundo nome, é de fácil leitura, você entende facilmente aqui como o dado está estruturado. Né? Aqui você vê que tem aqui vários telefones, né, para esse mesmo cara. Né? E onde você encontra, então você tem sempre nomes entre aspas, e strings, quando o valor é uma string também, ela sempre aparece entre aspas. Cada valor é separado por vírgula. Né? Quando você tem a chave, então esse caso aqui, a chave denota objetos. Então aqui eu tenho esse atributo aqui, residencial address, ele tem vários objetos alinhados. Né? E os colchetes representam um array. Então aqui, esse caso, você tem um array de telefones, né? Uma linha fixa e uma linha móvel. Okay? Então esse é um exemplo de um documento que está armazenado numa base de dados MongoDB. Um pouco sobre vocabulário, porque no mundo Big Data, no caso MongoDB e Big Data em geral, no mundo NoSQL você muda um pouco esse vocabulário, mas é fácil fazer uma correlação entre as coisas, não é tão diferente assim. Né? A gente pode ver por essa lista aqui que do nada vem. Né? O próprio Big Data ele de uma certa forma, uma revisão do conceito do banco relacional. Né? Então, porque você tem o mesmo conceito em database, a tabela passa a ser uma coleção de dados, né? Cada linha lá no banco de dados, cada row ou linha, o recorde do seu banco de dados relacional é um documento no MongoDB. As suas colunas, que também eventualmente são chamadas de fields no RDBMS, aqui no MongoDB é um field ou um atributo. Né? Existe a suporte a primary key em ambos, né? E índices, você pode criar índices, né? Tanto no MongoDB quanto no banco relacional. Aqui a única coisa que você não vai ter aqui é foreign key.
Cursores também são cursores e um suposto esquema, né, que aqui é rígido, aqui no MongoDB ele também é chamado de esquema, mas ele é flexível. Você não tem um local de definição do esquema propriamente dito, apesar de algumas tecnologias suportarem isso. Então, existem plugins ou add-ons que você instala sobre alguns bancos não relacionais que permitem você definir um esquema ou ter uma visão do esquema. O próprio EA Studio da Embarcadero, ele consegue fazer a reversa de um MongoDB, por exemplo, e apresentar isso num diagrama de classes, né? No caso, não de tabelas, mas num diagrama onde você entende as coleções de dados que estão lá e como elas se relacionam. Né? Então, por exemplo, você não tem uma FK entre o ID do cliente e o ID do pedido, mas você consegue lá visualmente no RStudio ver que existe uma relação entre eles, apesar dela não ser física, né? Ser apenas lógica. Ok? Alguns outros detalhes, né? Todo documento, então cada linha, cada row, né, cada documento do Big lá do MongoDB tem um campo ID. Esse ID é único, ele é uma identificação única daquele documento dentro de uma coleção para todo aquele banco de dados. Né? A collection só existe quando há dados. Então, não existe lá uma estrutura pré-definida. Você vai começar a inserir dados numa coleção, seguindo aquela mesma estrutura que você inseriu no primeira linha, e a partir daí você tem uma collection. Ela não é pré-definida. Tá? Então, como nós falamos, não há um esquema rígido, né? E a linguagem de consulta é basicamente uma linguagem estruturada e ela suporta inclusive expressões regulares. Com relação à instalação, então, nesse site você vai encontrar versões do MongoDB para todos os ambientes, incluindo Windows, Linux, né? Então aqui você tem para fazer download da versão que é o Community Server, que ela é free. Você tem para Windows, Linux, para Mac, né, para Solaris. Né? Essa é uma opção, e aí você pode instalar aí no seu próprio Windows para fazer seus testes. Tem versões disponíveis 32 e 64 bits. Mas uma alternativa é esse appliance. Então, esse site aqui, Turnkey Linux, ele disponibiliza algumas VMs Linux, as quais você pode já pré-configuradas. Então, aqui você tem, por exemplo, para baixar uma VM para o VMware, né, ou tem uma ISO, e tem para outras plataformas, OpenStack e por aí vai, de uma VM pronta funcionando com o MongoDB instalado. Okay? Então é uma outra alternativa, você baixa uma VM dessa, abre lá no VMware e a partir do seu Windows onde está o Delphi você pode trabalhar com ela. Configurações em geral, esse é o default da pasta de dados que ele cria, no caso do Windows, né? Mas você pode obviamente configurar isso. Ele tem um serviço que é o MongoD, você pode startar manualmente ou configurar isso como um serviço, o próprio instalador dá conta disso para você. Nesses links, isso aqui depois vai ser disponibilizado para vocês. Nesses links você tem os tutoriais tanto para instalação quanto para conexão lá a partir do DocWiki. Um pouco de componentes, então como é que está estruturado isso dentro do Delphi e do CBuilder, né? Trazendo agora isso para o nosso mundo. Algumas units e os componentes, que é o que realmente nos importa aqui. Você tem um FireDAC Connection, é o mesmo FireDAC Connection usado para qualquer banco de dados, mas para manipulação do MongoDB você tem componentes específicos. Então, nós temos um Mongo Query, um Mongo Dataset e um Mongo Pipeline. Esses caras são específicos para Mongo, eles não são os componentes genéricos do FireDAC. Por quê? Porque num Big Data a estrutura de dados e de consultas é totalmente diferente. Tá? Então, esses são os componentes que nós vamos conhecer e trabalhar. Tá? Então, vamos lá, passando agora para alguns demos do MongoDB integrado ao Delphi CBuilder via FireDAC. Então, para dar início, deixa eu explicar um pouco aqui da estrutura que eu estou utilizando. Né? Então, eu baixei esse appliance, essa VMware, né? Essa máquina virtual. Nesse caso, eu baixei para VMware, tem para todas as plataformas, desse Linux que tem uma implementação do MongoDB já rodando. Então, aqui você tem o MongoDB, você tem um console web para gerenciamento, tudo já pronto nesta VM. Né? Então, esta VM está carregada aqui. Ó. Aqui você tem o IP do banco de dados e você tem a porta aqui do console de administração. Então, se eu venho aqui no browser
e carrego aqui esse console de administração, você tem aqui uma visão geral do servidor, você tem os vários databases, né? Eu criei aqui um database de teste e importei nesse database de teste essa coleção de restaurantes. Né? Então, essa coleção de restaurantes tem aqui alguns dados sobre o restaurante, como endereço, coordenada geográfica, onde ele está localizado, né? O bairro, o tipo de cozinha, né? E o nome do restaurante, tá? Além do ID. A gente falou tem ID único para cada documento. Né? Então, essa é a coleção de dados que nós vamos utilizar no Delphi. Esse restaurante vem lá, o JSON, como parte dos arquivos lá nos exemplos do Delphi, mas você pode também baixá-lo aqui diretamente. Ó, no manual do MongoDB, esse mesmo dataset está disponível aqui para download do GitHub, e aqui a instrução de como você importa lá no Mongo. Essa instrução é a mesma para Windows, para Linux, de como você importa essa coleção lá no Mongo. Tá? Então, uma vez importado, nós já temos acesso a essa coleção de dados, está aqui disponível. Tá? Esse é o dado que a gente vai brincar na nossa aplicação. Então, eu vou passar aqui para essa VM, onde eu tenho rodando o Delphi. Como curiosidade, antes de iniciarmos aqui no Delphi propriamente dito, eu vou carregar aqui o RStudio. E no RStudio, nós vamos fazer a engenharia reversa dessa base de dados lá no MongoDB. Então, o RStudio suporta vários motores de Big Data, vários bases de dados no SQL, além dos bancos, de todos os bancos relacionais. Então, eu vou vir aqui e vou fazer uma engenharia reversa para que inicialmente a gente possa entender o que é que tem de dados lá. Então, aqui, ó, eu vou conectar o MongoDB nesse IP, tá? Usando aqui um usuário de teste que eu criei, senha teste. Next, né? Eu quero o database teste, a coleção restaurantes, finish. Ele vai fazer a reversa e vai nos apresentar este é o restaurantes, aquele dado, né? Agora representado de uma forma visual para você no modelo lógico. Como você pode ver, aqui ele apresenta essas ligações, isso aqui é somente uma relação lógica, né? Não existe ficar lá fisicamente no banco. Tá? Mas ele permite, através disso, que nós entendamos como está organizado essa coleção de dados. Então, você tem um restaurante que tem um address, né? Esse address, ó, ele é um dado aninhado. Então, você tem aqui o endereço, vários endereços possíveis para um restaurante, e aqui a graduação desse restaurante. Então, esses são os dados que estão nessa coleção. Tá? Isso só para exemplificar o que é que está acontecendo aqui. Então, o que é que nós temos nessa aplicação? Né? Nosso primeiro exemplo. Essa aplicação, ela tem aqui um FD Connection, já o tradicional FD Connection que você conhece. Então, aqui no Connection Editor, eu configurei o IP e a porta, essa é a porta default. Tá? Vamos colocar aqui username, teste e password teste. Ok? Testar a conexão, está lá conectado. Ok? Vou salvar aqui. Aí nós temos uma query fazendo a consulta na nossa coleção lá de restaurantes. Então, o que eu tenho configurado nessa query? Basicamente, o database name, que é teste, e a coleção que eu quero extrair. Né? Então, aqui no collection name, restaurantes. Então aqui eu estou fazendo uma query na coleção restaurantes. Tá? Observe que aqui não tem sintaxe SQL. Ok. Como é que eu filtro isso? Aí vem o JSON query. Então aqui essa sintaxe é a sintaxe de um JSON query. Né? Eu quero todos os restaurantes que sejam do tipo italiano e que estejam nesta área, né? Nesse zip code. Tá? Se nós clicarmos aqui no botão Fetch Restaurantes, o que é que ele está fazendo? Está fechando a query, estou passando o texto lá para a propriedade query match. Esse query match, ele é o cara responsável pela execução da query, é a propriedade da query. Né? Se voltar vazio, está exibindo aqui uma mensagem. Se não, veja bem que interessante. Observe que aqui nós temos 3 grids, né? Mas um único query, né? Um único data source, um único dataset original. Por quê? Porque lembra que aqui nós observamos que é uma coleção aninhada de 3
um collection principal com dois datasets alinhados, dois collections, subcollections alinhados. Então é justamente o que está acontecendo aqui, né? As coordenadas e a graduação desse restaurante. Então, para quem aponta esses data sources aqui, né? O principal data source restaurantes aponta para o Mongo Carry 1, mas esses dois para quem aponta. Então, observando aqui no código, ó, você vai ver que, na verdade, o address, que são as coordenadas, é um dataset alinhado, então eu estou extraindo ele, né? Como ele aparece no dataset como um dataset field, então ele é um nested dataset, eu estou extraindo ele e usando ele aqui, obtendo essa propriedade usando ele aqui no primeiro data source de coordenadas e o mesmo para o data source de graduação. Tá? Então ele vem alinhado na query principal e aí eu estou basicamente fazendo ligação nos data sources aqui, nos subdata sources, né, que eu vou exibir aqui nesse grid e nesse grid. Somente isso. Se nós executarmos aqui, fazer aqui o fetch, ele trouxe, né, o dataset principal. Tá vendo que aqui no grid, ó, você pode observar que aparece a coordenada como um subdataset, né? E o grades aqui, a graduação também como um subdataset, né? O grid tem essa habilidade. Se eu clicar aqui, ó, eu vejo isso. Tá vendo? Ó? Ele exibe automaticamente, mas aqui, para que fique mais legível, a gente está exibindo em outros grids. Tá? Então a query aqui acontecendo e os dados sendo exibidos. Nós podemos alterar isso. Então, vamos voltar aqui para a nossa interface e vamos ver aqui que tipos, né, de outras cozinhas que existem aqui, por exemplo, para que a gente possa fazer uma query. Tem aqui um order. Então vamos aqui, voltando no Delphi, e vamos mudar a nossa cozinha de Italian para order. Fazer um novo fetch e aí mudou, obviamente, o resultado. Então é assim que você faz as queries em cada num dataset MongoDB, ok? Então esse é o primeiro exemplo, conectando, né, e exibindo dados aí, fazendo uma query no padrão JSON. Dando prosseguimento, outro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês é este Mongo Restaurantes. Apenas lembrando que todos esses exemplos são parte dos exemplos do Delphi, ok? Então esse Mongo Restaurantes, eu vou ativar aqui. E o que nós temos, né? Novamente, uma conexão, e nesse caso somente a conexão, né? Como de praxe, no FileDAC, o Wait Cursor e o driver físico para cada um dos bancos, nesse caso o driver do MongoDB. Então, a conexão está apontando para aquele mesmo banco, né? Aquele mesmo IP. E aqui nós vamos fazer algumas brincadeiras, mas usando código. Então, qual que é a diferença? Aqui ele está usando a sintaxe, né, própria do MongoDB para fazer inserção e extração de dados. Esse load data, ele iria carregar o mesmo JSON que eu já tenho lá carregado na minha VM aqui de exemplo. Né? Mas vamos focar aqui nesse carry. Então, o que é que está acontecendo aqui na carry? Ó? Ele está olhando para a minha conexão, né? Então, quem que é o fcon aqui é a minha conexão. É apenas uma variável para essa conexão aqui, ó, o fd connection 1. Tá? Então, ele está olhando aqui para o fcon e está fazendo uma query no database test, na collection restaurante, find. Find o quê? Qual que é o nosso match? Cozinha Italian e dentro de um zip code. Então, esta é a sintaxe, é chamado de Fluent Interface, né? Ou Interface Fluent, que permite que você agregue qualquer tipo de query, da mais complexa que seja, em um banco de dados no SQL como o MongoDB. Depois, esse dump cursor só está exibindo os dados no memo, tá? Não tem nada demais aqui. Então, o resultado disso é um dataset. Então, o meu cursor aqui, ó, ele vai ser resultado desse match que está sendo criado aqui usando a interface, o Fluent Interface. Aqui, ó, simplesmente está fazendo um while lá no meu cursor para exibir os dados no JSON. Tá? Então, se eu executar esse cara e fizer aqui a query, ó, o resultado, ele olhou para 25.359 documentos e esse é o resultado dos que tem comida italiana dentro dessa área. Né? E aí você pode, obviamente, montar essas queries de maneira dinâmica. Da mesma forma, ó, por interface, por Fluent Interface, eu tenho a inserção. Tá? Então, a inserção de um novo
uma nova linha, né, ou um novo documento lá no nosso collection, tá? Eu tenho update, eu tenho o delete ou remove, ok? Basicamente, como que faz o remove? Ó? Quando ele encontrar, né, essa condição, ao executar aqui o remove, ele vai fazer a remoção do cara, né? Adição de índices em memória, então ele adiciona índices em tempo de execução e você pode usar esses índices depois, né, para fazer, seja índice simples ou composto, né, e isso permite que você tenha maior agilidade na consulta de dados. E o aggregate, que é também chamado de pipeline, né? O que esse cara faz? Eu consigo fazer consultas mais complexas com o pipeline. Por exemplo, aqui ele vai fazer eu quero extrair um grupo, né? Então, o aggregate, na mesma coleção de dados restaurante, ó, eu quero agrupar, né? Por este atributo, tá? E quero somar quantos tem em cada um dos grupos por esse atributo, tá certo? Então, ou aqui nesse outro caso, ó, o total de restaurantes, por exemplo, brasileiros, né? Então, nesta região, também somados, agrupados por zip code e qual é a quantidade por zip code. Então, se nós executarmos esse cara, ó, vou começar aqui pelo insert, fiz o insert de um documento. Nós podemos aqui, por exemplo, adicionar um índice, ó, nesse caso, né, e ele está listando aqui os índices que tem nessa coleção, tá? Aqui o exemplo do aggregate, ó. Primeiro a conta de todos os restaurantes, agrupado por cada uma das regiões, né? Depois o total de restaurantes brasileiros, agrupados por zip code. Então, em cada um dessas regiões, quantos restaurantes tem. É assim que você monta queries complexas para o Big Data, né? É possível fazer qualquer tipo de consulta e, como vocês puderam ver, a performance disso é bastante interessante. Avançando um pouquinho mais aqui no conceito, para que fique mais claro, então eu vou voltar aqui para o código desse aggregate. Ó. Vamos fazer aqui uma modificação. Eu quero, neste caso, não mais contar aqui por região, né, ou por vila onde o restaurante está, mas sim pelo tipo de cozinha. Então, eu vou pegar aqui o atributo cozinha, né, nós estamos olhando aqui direto para o JSON na coleção restaurantes. Vou substituir aqui, então, a região por cozinha. Se nós executarmos esse aggregate novamente, então agora eu tenho aqui o total para cada um das cozinhas. Né? Nesse caso, a cozinha brasileira aqui tem 26 restaurantes listados. Né? A outra query permaneceu intacta. Vamos fazer uma modificação na segunda query. Então, eu não quero mais apenas os restaurantes brasileiros que estejam nesta vila, nesse bairro do Queens. Eu quero todos os restaurantes brasileiros e aí contando por cada um dos zip codes. Né? Então, executando aqui novamente o aggregate, aqui abaixo você vai ver um resultado diferente. Ó. São todos os restaurantes brasileiros aqui por zip code, não mais só daquele bairro. Né? Aqui nós temos os 26 listados. Então, essa é a flexibilidade que você tem com os datasets, com os componentes específicos para MongoDB. O suporte a MongoDB está disponível a partir do Seattle, então melhorado agora no Berlim, né, tanto para Delphi quanto para CBuilder, ok? Alguns recursos adicionais, então aqui documentação, tá? Aqui o DocWiki sobre MongoDB, tem aqui como conectar, como configurar todo o passo a passo. Um tutorial mais detalhado, instalação do MongoDB, nesse caso para Windows, né? Nós vimos também que tem disponível a VM para Linux. Aqui um pouco mais de documentação em termos de CRUD, de como fazer inserção, remoção, isso sem considerar Delphi, né, para que você entenda como as coisas funcionam e o que os componentes lá do Delphi estão fazendo, ou do CBuilder estão fazendo por você automaticamente. Você vai ver que você salva um monte de código, né, que é uma característica da ferramenta. Alguns blogs, mais exemplos, tá? Um blog aqui do Jim, com mais do Jim McKeith, alguns exemplos adicionais mais avançados. E aqui um blog mais conceitual explicando
o conceito da estrutura de uma collection no MongoDB e como é que você altera, né, uma collection se você precisar alterar a estrutura para entender melhor isso, tá? Também alguns livros que são bastante recomendados, esses 2 livros são bastante recomendados para quem quer se aprofundar aí no MongoDB e eventualmente implementar isso num projeto ou na sua empresa, ok? Então, é isso por hoje. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês, meus contatos e, mais uma vez, siga-nos aqui nas nossas redes sociais no Facebook, Delphi Brasil, Grupo Delphi Brasil e Embarcadeiro BR. E vamos lá agora para perguntas e respostas. Obrigado e até a próxima.